Vamos desde já saudar a nossa convidada desta noite, Catarina Prata. Boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Portanto, eu gostaria que nos desse, digamos, um parecer da vossa parte, enfim, da Amnistia Internacional, da secção portuguesa, sobre esse relatório do Comitê Anti-Tortura do Conselho da Europa que foi, digamos, dado a conhecer há 1 ou 2 semanas atrás. Sim, portanto, o lançamento, a publicação deste relatório era muito esperado, porque a visita foi feita em 2016 e só agora, no início de 2018, é que o relatório foi publicado. Também saudamos o timing da publicação, que coincidiu com o lançamento do relatório anual da Amnistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos no mundo. E no que toca à entrada de Portugal nesse relatório da Amnistia Internacional, as questões são semelhantes. Portanto, nós também no nosso relatório falamos sobre as condições nas prisões, inclusive falamos dessa visita de 2016 e falamos sobre as questões de violência policial. E este relatório vem só não espelhar as nossas preocupações e o trabalho que a Amnistia Internacional de Portugal tem feito desde pelo menos 1965, portanto há trabalho consolidado sobre esta área pela Amnistia Internacional de Portugal, e os problemas permanecem. Portanto, o que nós entendemos é que isto é um problema estrutural que inclusive é sobrevive a regimes políticos, porque estamos a falar numa altura da ditadura, entretanto houve alteração do regime para a democracia e, no entanto, os problemas persistem. Portanto, isto é um problema estrutural. E o que nós queremos é trabalhar no sentido de que deixemos de falar, ou pelo menos no sentido negativo, que deixemos de falar sobre estas questões nos nossos relatórios. Saudamos as conclusões da equipa, nomeadamente o pedido que se faz e que nós também já temos feito e que subscrevemos na íntegra, de se criar ou de tornar o órgão já existente, a IGAI, num órgão independente e com maiores poderes investigatórios. Eu acho que isso é fundamental, não só para dar mais credibilidade ao órgão, como também porque os princípios de transparência assim o exigem, e com isso teríamos uma maior certeza de que realmente todas as queixas que chegam à IGAI seriam tratadas convenientemente, porque o que se passa agora é um certo ambiente de que as coisas chegam à IGAI, mas depois nunca ninguém sabe muito bem o que é que acontece, e mesmo instituições internacionais já apontaram isso, de que não se compreende a diferença entre queixas que chegam à IGAI e aquelas que resultam em processos disciplinares ou mesmo em processos criminais. Ouça, eu não deixei de ficar surpreendido com este relatório, porque, repara, isto é uma rádio de Guimarães, eu faço a minha vida aqui, em grande parte dela, não é? Sim. Isto aqui é tudo muito pacífico, não é? Digamos, não há assim grandes questões, digamos, nós pelo menos não assistimos nesta região do país a grandes violências por parte das forças policiais ou outras forças, digamos, da ordem pública. Mas depois torna-se um pouco complexo mesmo, nós percebermos que, por exemplo, os jornais deram conta de que é com os afrodescendentes estrangeiros que correm mais riscos. Como é que vê que seja sobre estas pessoas, às vezes os mais fragilizados, que se exerça esta violência, no fundo, não é? Sim, claro. Pronto, esta questão é extremamente complexa e mesmo nós temos trabalhado e não podemos, ainda não temos material de investigação suficiente para tomarmos uma posição redundante e clara. Uma coisa que o relatório diz e que nós também subscrevemos é que, na sua generalidade, a instituição da polícia é composta por agentes competentes, que não atuam sob a égide do preconceito étnico e racial e que, portanto, a avaliação que se tem que fazer da instituição da polícia é, na sua maioria, positiva. Aqui a questão é que o que também se vê é que as comunidades mais vulneráveis, sejam elas as comunidades ciganas, sejam elas estrangeiros, sejam elas as comunidades afrodescendentes, estão num risco maior.
E isto acontece porque também vem associado a outros problemas em que se associam de círculos de pobreza, uma certa segregação social também, em que, por exemplo, fez com que a IGAI, em dezembro de 2017, sentisse a necessidade de fazer circular uma comunicação a dizer que os agentes policiais não podiam proceder à identificação de pessoas pelo simples facto dessas pessoas se encontrarem em bairros ditos mais complicados. Portanto, isso não era razão suficiente para proceder à identificação, muito menos à detenção dessas pessoas. Portanto, a própria IGAI sentiu a necessidade de fazer esta comunicação. E isso levanta o porquê, não é? Porque é que a IGAI, o que é que se passa, o que é que a IGAI sabe que nós não sabemos sobre as motivações por trás desta comunicação. Portanto, o que nós aqui vemos, o que nós vemos é realmente que comunidades que já de si, por toda a contextualização, são vulneráveis, estão também mais vulneráveis a quando as interações com a polícia, seja por exatamente residirem nesses bairros ditos problemáticos, seja por estarem num círculo de pobreza que também as faz vítimas de pessoas que cometem crimes, porque também é uma verdade que, nomeadamente no que concerne ao tráfico de droga, a existência de bairros como os bairros ilegais são muito úteis para o desenvolvimento das suas atividades criminosas e, portanto, estas pessoas acabam por ser duplamente vítimas. Aqui, em relação ao que disse sobre Guimarães ser pacífico, um dos casos que lhe gostava de relembrar foi aquele caso muito infeliz que foi reportado pela Amnistia sobre o jogo do Benfica Vitória de Guimarães, em que houve aquela agressão dos agentes policiais. A questão aqui é que os agentes da autoridade, sejam eles guardas prisionais, sejam eles agentes do CEF, sejam eles agentes da PSP, da GNR, estão revestidos de uma legitimidade democrática que os autoriza a fazer uso da força, inclusive é letal, coisa que o cidadão comum não está. Portanto, com essa legitimidade democrática que faz com que eles possam, observadas determinadas condições, possam usar da força, inclusive ao letal, vêm também obrigações especiais. Portanto, os agentes têm que ter muito presentes na sua conduta os limites das atuações e os direitos dos cidadãos. Obviamente que nós também entendemos que a própria instituição da polícia está sob uma enorme pressão, até e quando saiu o relatório, nós ouvimos alguns dirigentes sindicais das polícias falarem nisso e nós somos solidários. Há falta de recursos, há falta de meios, há falta de condições das esquadras e isso, portanto, também condiciona um bocadinho o modo de trabalhar dos agentes. Agora, daí então se calhar temos que começar a falar de que se calhar precisamos de uma política orçamental com uma verdadeira agenda de direitos humanos. E isso também é um debate que ainda está para fazer. Relativamente àquilo que foi dito neste relatório, relativamente à situação nas cadeias, o que é que vos pareceu, uma vez que também vocês vão elaborando alguns relatórios e trabalhos neste sentido? Olha, nós também em relação à semelhança do que aconteceu com os casos de violência policial, também a questão das prisões e as condições nas prisões, portanto, é um tema recorrente para a Amnistia e nós, além de trabalharmos, fazemos parte do órgão consultivo do Mecanismo Nacional para a Prevenção da Tortura, que foi um mecanismo criado pelo protocolo facultativo à Convenção Internacional para a Eliminação da Tortura e que em Portugal se direciona muito a visitas, a prisões, o trabalho um bocadinho feito à semelhança do que este relatório do Conselho da Europa transmitiu. Portanto, aquilo que o relatório relata e descreve, infelizmente não é novidade para a Amnistia Internacional. Nós temos, não só do nosso trabalho com os parceiros, temos conhecimento de que isto é uma realidade, mas também nós temos um mecanismo de queixas individuais e, por exemplo, desde 2016 até à data presente,
Nós, só de casos relacionados com condições prisionais, violência contra reclusos e violência policial, recebemos neste período quase uma centena de casos. E os relatos que nos chegam confirmam aquilo que o relatório também apresenta. Portanto, é uma situação que carece de preocupação, que é uma situação que passa muito despercebida para a maioria de nós, porque é uma realidade que nos é escondida, e é muito bom que haja organismos que tenham um acesso que não possa ser obstaculizado pelos estabelecimentos prisionais, porque é necessário nós sabermos quais são as condições, quais são as negações de direitos que existem nas prisões, para depois podermos também fazer o nosso trabalho, tentar mudar e em bom rigor, tenho a dizer que os nossos pedidos de esclarecimento às entidades prisionais e à Direção Nacional são recebidos, ou seja, as entidades recebem e explicam-nos. Portanto, há aqui um trabalho, as vias de comunicação estão abertas, mas obviamente, tal como o relatório, tal como foi reconhecido pela tutela, é preciso fazer muito mais, é preciso alocar recursos, é preciso formar os guardas, é preciso também melhorar as condições de trabalho dos guardas, e é preciso não esquecer que as pessoas que estão em estabelecimentos prisionais, o único direito de que estão privado é o direito à liberdade. Todos os outros direitos os mantêm. Isso é muito importante e às vezes não é bem entendido pela maioria das pessoas. Parece que tem que estar ao dispor, digamos, de quem os está a guardar, é isso? Exatamente. É a ideia que transparece. Nós, como lhe disse, não vamos ter muito mais tempo, sim. Mas só para terminar, e porque há bocado, relativamente à violência policial, mencionou uma questão, digamos, que se passou em Guimarães. Sim. Já agora, relativamente às cadeias aqui de Guimarães e arredores, tem alguma indicação destas zonas cá de cima? Sim, nós recebemos também, eu sei que há trabalho do mecanismo em estabelecimentos do norte do país, e nós também recebemos algumas comunicações de estabelecimentos prisionais situados no norte do país, para um bocadinho também por questões de proteção e de respeito da privacidade, não vou identificar, porque pronto, acho que compreendo as razões por trás. Claro. Mas sim, nós recebemos de todo o país, sim, não há uma particular. Muito bem. Eu vou agradecer a sua presença no programa. Muito obrigado, então, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite.